E estamos de volta com a RND Londrina dessa última sexta-feira e agora o assunto é política. Pois é, nessa nossa retrospectiva, programa especial para você, nessa sexta-feira, e a gente volta a falar que em nossa estreia, aqui no dia 21 de março, a política foi tema central, com a vinda do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que visitou a cidade acompanhado pelas lideranças do PT e do Movimento Sem Terra. O encontro foi no Ele Vive, assentamento do Sem Terra na região. Essa foi a primeira viagem de Lula ao estado depois de ter sido solto. Lula não poupou crítica aos adversários e alvo principal foi o ex-juiz e agora senador Sérgio Moro, que na época pretendia ser candidato à presidência da República pelo Podemos. Vamos relembrar o que Lula disse sobre Moro. Eu não sei como é que uma figura grotesca, não sei como é que uma figura, sabe, como o Moro se mete a ser candidato a presidente da República. O que ele entende de povo? O que ele entende de pobreza? O que ele entende do mundo do trabalho? O que ele entende da exploração do povo? Nada. Ele mal e porcamente aprendeu a ler e decorar o Código Penal. E Bolsonaro também foi criticado por Lula em Londrina. Ele disse que o presidente tinha montado uma verdadeira quadrilha no Ministério da Saúde, relembrando o caso da propina que foi cobrada por um dos diretores do Ministério para liberar a aquisição da vacina na Covaxin, desculpe. Esse cara desrespeitou a ciência. Esse cara montou a verdadeira quadrilha no Ministério da Saúde com o Pazuello para comprar vacina, mesmo negando a vacina. Outro alvo de Lula, na época no discurso, foi o Congresso Nacional. Eu posso dizer para vocês uma coisa com a minha experiência de 50 anos de vida política. O Congresso Nacional Brasileiro nunca esteve tão deformado como ele está agora. Ele nunca esteve tão antipovo como ele está agora. Ele nunca esteve tão submisso aos interesses antinacionais como eles estão agora. Esse Congresso é um Congresso, talvez o pior Congresso que nós já tivemos na história do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro também esteve na cidade, participando da Expo Londrina. Essa foi a primeira visita dele na época, em abril, depois de ter assumido a presidência em 2019. No discurso foi dado destaque ao agronegócio. Bolsonaro depois voltou à cidade em setembro, dessa vez já como candidato à reeleição. Ele participou aqui de uma motociata que foi acompanhada aí por diversos apoiadores vindos de todas as regiões do estado e até do sul de São Paulo. Entre os presidenciáveis também esteve Ciro Gomes, do PDT, que veio em setembro, fez campanha em contato com eleitores encaminhada pelo centro da cidade, mas com poucos apoiadores. No campo político municipal, a Jovem Pan News teve olhar atento para a Câmara de Vereadores. Um dos primeiros assuntos debatidos foi a proibição da exigência do comprovante da vacina. A medida foi aprovada pelos vereadores, mas o prefeito Marcelo Bellinati vetou o projeto. Mas os parlamentares derrubaram o veto. Na região, também acompanhamos de perto os fatos políticos. Em Arapongas, o vereador Pastor do Mercado foi acusado de agredir mulheres na cidade, incluindo uma idosa. Ele ficou preso por diversos meses e chegou a ter um mandato cassado em maio, em uma sessão que durou 10 horas. Porém, no final de setembro, uma decisão da Justiça reverteu a cassação. A alegação da Justiça foi que o presidente da Câmara não poderia ter apresentado a denúncia, mas a mesa executiva. O vereador, desde então, reassumiu. Em Cambé, entrou no rol dos escândalos o vereador Carlinhos da Ambulância, que foi acusado de assédio sexual. Uma servidora afirma que ele teria simulado o ato de sexo oral enquanto ela recolhia o lixo na sede da Câmara. O assunto está sendo investigado ainda em sigilo pela Polícia Civil de Cambé e também foi analisado pela Comissão de Ética do Legislativo. A decisão saiu no final do mês passado e a penalidade aplicada ao vereador foi de um afastamento de 30 dias sem recebimento de salário. A funcionária perdeu o emprego. E mais escândalos pela região. Em Jaguapitã, um também vereador, Carlinhos da Farmácia, do PL, foi afastado do cargo pelo primeiro secretário da Câmara de Vereadores. O parlamentar é acusado de agredir a ex-mulher e é monitorado pela Justiça por meio de uma tornozeleira eletrônica. A casa não tomou nenhuma providência, mas o Ministério Público pediu o afastamento dele da mesa diretiva. Não houve comissão processante e ele continua no cargo.
Já em Apucarana, um áudio mostrou o prefeito da cidade, o Júnior da FEMAC, tentando impedir uma comissão processante, convencendo os vereadores para não investigar o vereador Mauro Bertoli, que é acusado de pedofilia. Vamos lembrar o áudio que foi vazado. Ou se o Mauro recebeu, ou se ele recebeu e passou. Quer dizer, eles têm os técnicos lá, eles já têm essa prerrogativa. Recebeu. Se alguém perguntar, falou, olha, a Câmara está acompanhando a investigação que está sendo feita pelo Ministério Público. Daqui a pouco, para esses caras se voltar, por exemplo, contra você, cara, nós não precisamos disso. Você é um cara que nós apostamos muito para frente. Então, assim, quando você puder, chama o Mauro e fala, Mauro, fique tranquilo. Por favor, não crie comissão. Por favor, não crie comissão, tá bom? Eu peço isso para você, deixe de forma alguma. Eu queria te passar esse contorno político, tá? Eu queria te passar esse contorno político, tá? Sabe, por que estão mexendo nisso? Então, assim, cuidado, cara, porque eu acho que no final das contas você vai perceber. Deve ter lá alguma situação pro Mauro, mas por ele ter deixado o conteúdo no celular dele. Eu duvido que o Mauro tenha produzido um conteúdo desse, pago para alguém produzir, sabe? De forma alguma. Nós somos uma base de líderes, né? E nós precisamos nos ajudar. Me ajude nisso, tá? Peço, é um pedido meu. Meu Deus do céu. Só lembrando que é um áudio pedindo para não investigar um vereador acusado de pedofilia. A que ponto a gente chega, né? Apesar do esforço da oposição ao prefeito, as gravações divulgadas não foram aceitas como prova, lembrando que a investigação contra o vereador Mauro Bertoli começou em 2020, quando eles investigavam um possível crime eleitoral praticado por ele. Em uma das diligências, o celular dele foi apreendido, mas o aparelho possuía materiais de pornografia infantil, o que gerou a abertura de outro procedimento. O assunto continua sendo investigado e corre em segredo de justiça. Em Londrina, diversos projetos considerados inúteis foram aprovados, indo desde datas comemorativas, como o Dia do Rock, o Dia da Lavagem das Mãos, até projetos como o que proíbe a comercialização de alimentos com formato de órgãos sexuais, que teve também um que proíbe a utilização de linguagem neutra. Aqui na Jovem Pan News fizemos um levantamento com o desempenho do trabalho dos vereadores. Resultado, 65% dos projetos apresentados na atual legislatura envolvem temas enviados pela Prefeitura e ainda denominação de espaços públicos, datas comemorativas e entregas de títulos. A vereadora Sônia Gimenez é a campeã em apresentar projetos com denominação de espaços públicos. Até o momento foram 6, olha só que beleza. Já para a criação de dias comemorativos, no calendário municipal, o líder é o prefeito. É o líder do prefeito. É o líder do prefeito na Câmara, aliás. O mestre Madureira foi o recordista. 5 projetos para a criação de dias comemorativos. Pois é. E o vereador Ailton Nantes, que agora foi eleito presidente da casa, né? É o autor do Dia da Higienização das Mãos, passando pelo Dia da Bíblia, até chegar o Dia do Pastor, né? Legislando em causa própria, inclusive, né? Mas não ficou sozinho. A vereadora Flávia Cabral propôs o Dia Municipal do Rock e o Dia da Música Gospel. Foi do céu à terra, né? Já o vereador Emanuel Gomes criou o Dia do Chefe de Cozinha. E eles ganharam a defesa do então presidente da casa, que era o Jairo Tamura. Na verdade, tem muitos projetos que vêm da própria população, né? Nós temos segmentos, muitas vezes, que vêm requerendo algum dia especial no calendário oficial, para homenagear não só aquele segmento, mas uma data especial que é importante para esse tipo de homenagem. Mas também nós temos vários outros tipos de projetos que são variados, temas, onde também se busca aquele sentido maior daquela atuação do parlamentar. Então, acho que são formas diferentes de atuação e que possam, às vezes, ter um significado mais importante ou não daquele objeto que seria a discussão, né? Só fazendo uma correção aqui, Buganza, eu falei que o Ailton Nantes é o novo presidente da casa, mas não é não. É o Emanuel Gomes. Isso, Emanuel Gomes. Mas também entra no Dia do Pastor também, que ele é pastor também. Então os dois vão comemorar juntos. O prefeito Marcelo Berinatti também enviou projetos polêmicos, como a flexibilização da Lei Cidade Limpa, que aprova os empresários à vontade para a pintura dos muros e também aumenta o limite aí para a implantação de faixas publicitárias
que passaram de 30 para 45 do total da fachada. Um levantamento feito pela produção da Jovem Pan News mostrou que até o mês de abril, quando o projeto foi apresentado, 153 multas tinham sido aplicadas pelo descumprimento da lei, a maioria delas por uso de windbanner. Bom, o prefeito também tentou derrubar as regras para a implantação de postos de combustíveis. Essa flexibilização da chamada lei da muralha dos postos de combustíveis foi rejeitada e nem chegou a tramitar. Bom, Buganza, a gente teve um ano político assim, porque esse ano foi bastante, vamos dizer, movimentado, por conta de muitas infelizmente por conta de muitas atrapalhadas, né? Não foi exatamente assim, discutimos um grande projeto, aconteceu uma grande movimentação política. A gente teve lá aquelas movimentações políticas por conta da eleição, claro, porque eu acho que foi uma das eleições mais, eu não sei se o certo diria tumultuadas, mas assim, mais movimentadas mesmo, no sentido de uma polarização muito grande, era ou isso ou aquilo, né? Não tinha meio termo, parecia uma torcida realmente de futebol e claro que isso impactou aí no dia a dia da política, nessa discussão da questão dos candidatos. Fora isso, a gente tem o nosso dia a dia aqui. E que foi pífio, né? Como a gente falou o ano todo, nesses 9 meses, na verdade, que a gente está no ar, né? Aqui com a Jovem Pan News Londrina, desse comportamento de uma Câmara aparentemente muito imatura, né? Que não tem projetos assim contundentes para a cidade, que não cumpre o seu papel de fiscalização das coisas que precisam ser fiscalizadas. É um perfil bastante panfletário dos vereadores, cada um defendendo as causas próprias. Quando a gente falou aqui a questão do pastor, não é nenhum preconceito religioso, não. É que eles focam muito nos seus guetos ali. Então eu sou pastor, vou fazer o dia da Bíblia. Eu defendo a direita, então eu vou fazer um discurso. Não tem aquele olhar para a cidade. Hoje, o que mais falta em todas as esferas, não só na municipal, é esse compromisso com o cidadão. É conseguir olhar com os olhos de quem realmente precisa. A gente tem que entender que o poder público ele tem que atender, claro, a cidade toda, mas a quem mais precisa. Tem que ter esse olhar, especialmente no momento em que a gente tem aí praticamente 1/3 da população na linha da pobreza. Tem um grande desafio a ser cumprido e ele precisa ser feito com força política. Eu sempre acreditei que não tem nenhum movimento que é apolítico. Tudo que a gente faz, ela não precisa ser partidária, né? Mas assim, tudo que a gente faz, ele tem um movimento político, né? Então falta esse compromisso, talvez uma autorreflexão. A gente critica aqui, eles ficam bravos, nossa, porque vocês estão falando, porque a gente fez isso, fez aquilo. Mas será que não valeria uma autorreflexão dessa maturidade? E outra coisa, as câmaras das cidades menores, Buganza, fizeram um papel vergonhoso com essa situação que a gente relatou aqui, né? São vários vereadores em situações com mulheres. Nossa. E aí, assim, talvez eles tenham feito um grande trabalho dentro da Câmara. O que restou desse grande trabalho? Um vereador que bateu na mulher, um vereador que tentou assédio com uma funcionária que estava retirando lixo de uma lixeira, um vereador que quebrou o nariz de uma mulher de 62 anos. E o pior de tudo isso, a gente sabe que todo mundo tem direito à ampla defesa, né? Porque ainda mais em política pode acontecer muita coisa, acusações infundadas, gente querendo prejudicar e tudo mais. Mas assim, não aconteceu nada. E na maioria dos casos, do contrário, né? Os vereadores querendo não investigar. Não, a gente, né? Quando ouve esse áudio do prefeito de Apucarana, ele é estarrecedor. Eu até anotei aqui para a gente destacar, porque olha, ele falou, nós somos uma base de líderes. Então assim, nós estamos a qualquer preço, não importa o que ele fez. Ele tem lá umas imagens mas não deve ter sido ele que colocou essas imagens lá. Lembrando que aí ele até não entende de lei, porque ele fala, no caso, não foi ele que produziu, mas você não precisa, importa, né? Você não precisa produzir pornografia infantil para você cometer um crime. Sim. O fato de você armazenar já é considerado um crime. E uma frase, né, que ele usa também, por que vocês estão mexendo nisso?
Oi? E aí depois, no Dia das Crianças, ele leva exatamente esse vereador que tem ainda essa suspeita, que não foi ainda totalmente esclarecida pela polícia, é uma investigação em segredo, que a gente não sabe como é que tá, levou para uma festa do Dia das Crianças, numa escola. Então, assim, é uma total falta de respeito, né? Essa falta desse olhar inverso, né? De eu ir lá, você essa semana ainda comentou, né? Tem que ir lá, tem que ver as necessidades, tem que entender, a gente tem que entender o outro. Quando surgiu aquele comentário da cultura aqui, isso veio bem à tona, né? Ah, você quer cultura ou você quer esporte? Você tem que escolher, quer dizer, ele era uma pessoa, esse vereador, ele tinha que entender desse planejamento, como funciona, essa distribuição, a importância de cada pasta. Mas não, a gente volta para o discurso panfletário, né? Então eu acho que a gente tem muito a evoluir em 2023, vai ser um ano bastante decisivo para que eles possam caminhar aí com mais maturidade, né, Buganza? Com certeza, e só vale ressaltar, né, o custo. A gente falou aqui de tantos projetos, né, que a Câmara aprovou esse ano, irrelevantes, né, com um custo altíssimo. O custo para se manter uma Câmara em Londrina é de cerca de 44 milhões de reais por ano. Então, quer dizer, é muito dinheiro que sai do nosso bolso. E aí, quando a gente chega num programa de retrospectiva e praticamente não encontra um projeto de lei relevante aprovado, é decepcionante. E é bom a gente ressaltar isso. Outro ponto aqui que a gente colocou nessa retrospectiva é a gente ver essas datas assim. Gente, é estarrecedor, né? Vamos fazer o dia da higienização das mãos. Pra que isso, minha gente? Sabe, eu acho dia do rock, dia da música gospel. Então, e tantos outros. Dia como é que é? Do pastor. Do chefe de cozinha, né? Assim, nada Será contra que é esses isso? cargos, né? Mas assim, né? Existe a necessidade do poder público interferir nisso, porque a grande questão você pode criar datas comemorativas ou dias especiais, mas dias, por exemplo, que causam reflexão e mudança nas políticas públicas. Sim, como da consciência negra. Consciência negra. Ou, por exemplo, Outubro Rosa. Outubro Rosa, hoje, se você... acredito que é um dos meses mais relevantes, assim, no sentido do impacto que gera. Porque, assim, você vê as empresas colocando faixas rosas em frente às fachadas. Você vê todo mundo da imprensa utilizando os botões rosa. Você vê os comentários do assunto. Você vê reportagens na imprensa sobre o assunto. Então, se cria um mês, realmente, que você fala do câncer de mama abertamente, relembra as mulheres e tenho certeza que tem um impacto importantíssimo no conhecimento ainda de algumas mulheres que não têm conhecimento sobre a causa. Agora, vou criar o dia dia do rock, por exemplo. Tá bom. O que a gente pode melhorar no poder público com o dia do rock? Esse é o grande questionamento. Eu acho que você tocou num ponto bastante importante, que é o da mudança. Por que eu estou fazendo isso, né? Quem trabalha com gestão de projetos sabe bem disso, né? Qual que é o objetivo? Que sentido tem isso? O que eu vou melhorar? O que eu vou mudar? Então não dá para você ficar jogando para a torcida, agradando os seus pares em algum momento, escolhendo datas por algum motivo muito particular para resolver e atender aí até o ego de alguns vereadores. E a gente tem que dar retorno, explicar por que são gastos 41 milhões de reais por ano. É muito dinheiro. Então isso tem que fazer um sentido. Ninguém aqui está contra as instituições aí democráticas. Tem que ter Câmara sim, tem que ter Câmara do Deputado, sim, tem que ter Senado. Mais atuante. Mas tudo isso precisa ter relevância. E você mesmo falou, né? Assim, o que poderia ser criado? Falou da questão da dificuldade que a gente passa hoje na cidade de Londrina, tem quase um quarto da população ganhando R$600 por mês, a família, né? Poderia ter sido erradicação da pobreza. Uma semana da pobreza para falar, durante a semana toda nós vamos debater sobre a erradicação da sobre pobreza. Como diminuir a pobreza. Outro tema importantíssimo, a mortalidade infantil, onde Londrina tem resultados assustadores.
criasse daqui a pouco a gente vai trazer esses números aqui também para o nosso criasse ouvinte. um dia sobre a conscientização da mortalidade infantil, e aí você iria ali durante todo um dia debater o que pode ser feito para mudar essa realidade da nossa cidade. Então o problema não é se criar o dia comemorativo, o problema é a função disso. O problema é quando você cria o dia da música gospel. Tá bom, e aí? É aquela história, né? Baseada em quê? Tipo, isso é para as igrejas comemorarem. Então as igrejas se juntam e fazem o dia da música gospel. Não precisa criar isso dentro da Não precisa criar Câmara. isso dentro da Câmara. E aí, como você disse, não é um preconceito religioso, é a mesma coisa, sei lá, o dia do padre. A igreja tem que ir lá e fazer o dia do padre e comemorar. Acho que já tem, sabia? Que eles comemoram, que eles homenageiam. Não precisa de os interferência do padres, poder né? público. Enfim, né? Precisa entender, esses vereadores precisam entender qual é a função deles. Eu acho que o final da sua fala diz isso, né? Eles precisam entender por que eles estão lá. Qual que é a função deles? Qual que é o compromisso que eles têm com a sociedade? E não é só com o grupinho que os elegeu, é com a sociedade.